Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Dez horas mais 11 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia sempre especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 30 de novembro de 2023. Se você faz aniversário hoje, parabéns! Tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! Bom, lembrando que 30 de novembro, já estamos entrando aí no mês de dezembro, o mês das festas natalinas, o mês da virada do ano, o mês do Réveillon. E você? Lembra que no final do ano passado fez uma lista de coisas que queria colocar em prática? Já colocou em prática? Já deu o primeiro passo? Ia voltar a estudar, ia fazer algum outro curso de especialização, ia perder peso, ia voltar a caminhar, ia fazer exercício, academia, seja lá qual for o projeto. Lembra que você assumiu esse compromisso com você mesmo? Conseguiu colocar em prática? Para quem colocou, parabéns. Se você não colocou ainda, tem tempo. Senão, você vai chegar no final do ano e fazer as promessas para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. 30 de novembro, quinta-feira, sol tomando conta, o pessoal aguardando aí de olho no tempo, as chuvas esparsas aparecem, o pessoal preocupado com temporais, fim de semana chegando, se vai dar praia, se não vai dar praia, vamos torcer para o melhor no tempo. Nos controles eletrônicos de direção, Maria Clara, e os comentários de hoje, André Lima. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André Lima. Bom dia, Márcio Chaves, tô aqui fazendo uma selfie, nem tá no ar, tô sabendo legal, hein? Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, muito obrigado por mais uma quinta-feira, hoje dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro, é isso? Perfeito. Como você mencionou aí, puxou a orelha da galera, e aí, pessoal, no começo do ano, assumimos um compromisso com nós mesmos e a gente cumpriu com a gente mesmo? Ou a gente deixou pro ano que vem? Só tem um mês, hein? Dá ainda pra entrar na academia? Dá, Márcio? Dá, se correr dá. Dá? Dá pra poder perder uns quilinhos, poder ficar sarado pro verão? Se correr... Se correr, vai, se correr, né? correr. E correr dá. Dá. Eu quero perguntar, na nossa pauta de hoje tem alguma coisa sobre a Black Friday? Não, né? Não, então, na Black Friday. Você que passou agora pela Black Friday e conseguiu comprar alguma coisa, deixa um comentário aqui, compartilha com a gente a sua experiência, porque nós vimos muitas matérias a respeito de que ela não foi a mesma proporção do ano passado, parece que caiu acho que 10 ou 15% a menos, e já vem caindo sucessivamente. E um dos motivos são as ofertas que não estão sendo verdadeiras. Né? A gente brinca que Black Friday é tudo pela metade do dobro e não é bem assim, mas o pessoal está dizendo que os produtos, se você fizer uma busca antecipada, vai ver que o produto custava X, aí próximo eles pegaram, jogaram para Y para poder voltar para o X e dizer que é uma promoção. Então, infelizmente, tivemos um ano meio ruim e isso é por culpa de alguns comerciantes, alguns mal intencionados que querem lucrar em cima de uma coisa, porque a Black Friday deveria ser um motivo de aquecimento, né? Próximo do final do ano, próximo de Natal, podia aproveitar e
Eu entendo o Black Friday como sendo aquele momento em que você tem o seu estoque, e aquele estoque vai mudar de modelo, vai mudar de produto, ou então você quer fazer dinheiro com aquele estoque que não saiu, e aí você faz uma promoção e consegue baixar o preço dentro de um produto que você já tem, dentro de uma mercadoria que você já tem, e que você vai baixar o preço para o consumidor. Isso que eu entendo como sendo... Não, Márcio, mas um amigo falou a respeito disso. Por exemplo, ele falou pra mim ontem sobre uma camisa do Flamengo, que ele foi comprar. Ah, a camisa do Flamengo tá à promoção. Ele foi entrar no site lá, não sei se é site oficial, e ele viu, era a camisa do Flamengo, a antiga, não a nova. Sim. Aí ele não gostou. Ele falou, pô, peraí, a antiga, não, aí não é Black Friday, pô. É uma aí troca você de... pega a antiga e você vende ela sendo antiga, sabendo, colocando a situação, e vende por uma questão muito mais em conta. Pessoal, eu vou comprar porque tem uma TV que tem um novo modelo saindo. A loja que tem lá os modelos antigos parados, falou, opa, vou... Não, mas aí eles lançam no Black Friday como se fosse... Não, mas É então, sacanagem isso, aí, né? Então, mas o que tem que Sacanagem. ser feito é entender que quando se vende por um motivo. Agora, como é que o comércio vai conseguir vender 40% a menos dentro de uma situação normal? Não tem é como. legal, né? Não Acho é que não legal. ficou bacana, não. Então, essa situação da Black Friday foi a segunda pior da história até agora, né? Foi a segunda pior, A né? segunda pior da história até agora. Claro, tá todo mundo com uma questão de grana, faltando dinheiro, faltando isso, faltando aquilo. E lógico que a Black Friday ia sentir isso também. Bom, mas Não, mas o eu falei brasileiro pra ficou você. esperto, viu? Isso. Ó, mais uma vez, levantem a mão pro céu que existe um negócio chamado internet, tá? Porque se a gente tivesse na mão da mídia tradicional, você não teria como comparar preço. Antigamente, Márcio, as grandes varejistas, principalmente, eles faziam aquele jornalzinho e mandava, né, em casa. E ali tinha sempre umas promoções. Quem sempre foi crítico guardava aquele jornalzinho para 2, 3 meses e ir no mercado e fazer uma comparação de preço. A maioria da população não faz isso. E a internet, hoje, ela permite você fazer isso. Você vai lá, faz uma busca, deixa eu ver como é que tá. Quero comprar uma câmera nova. Vou lá, hoje, quanto é que tá? X. Daqui a uns 15 dias, Y. E vai indo. Até o momento em que chega num preço que você acha que, né, ah, não, o preço tá bom, dá para mim poder pagar, eu vou comprar. Às vezes você vai comprar um produto, você observa que naquele momento ele subiu de preço. Aí você segura e espera. Se você tiver condições de esperar, segura e espera. Olha, eu vou falar, só pra gente encerrar aqui. Eu tenho um salvo em casa, cara. Eu vou até procurar pra trazer pra você. Na época da pandemia, eu procurei preços de câmera, que nem essa aqui, né? Quando eu comprei a minha em 2019, ou foi 2018, a última que eu comprei, eu paguei R$345, que é essa Logitech, a C900, C920, né? É. Eu tenho uma última dessa, quase não usei, tá novinha em casa. E depois, e antes de eu comprar ela, eu comecei a acompanhar o preço, porque eu já imaginei que com a pandemia, o preço ia subir. Então eu fiquei de olho. Aí eu fui e comprei essa, eu falei, pô, peguei num preço bom, eu vou acompanhar, ver se eu consigo comprar outra. Não, essa câmera chegou a bater R$1.800. R$1.800, que aí começou, deu pandemia, a Isso. importação, exportação, dólar, aí foi lá em cima. Aí eles pegavam as câmeras, assim, de outra marca, né, de marcas que a gente não conhece, mas é o mesmo modelinho. E então colocavam no preço dela anterior. Quem não prestou atenção acabou comprando Gato por lebre. Gato por lebre. E depois, cara, eles baixaram. Acho que hoje ela tá em torno de 400, né? 410. Mas chegou a bater quase R$2.000. R$2.000, uma câmera. Eu acho que eu tenho um encartezinho em casa, cara, do... Então, quem comprou, bem, parabéns. Quem não prestou atenção, pode ter jogado dinheiro fora. Pode ter jogado dinheiro fora, verdade. Vamos à pauta do Virtual News desta quinta-feira. Uau! Vamos lá, não tem problema, tá tudo certo. Ao vivo faz parte, isso aí, maravilha, maravilha. 10h19, vamos lá. Principais notícias do dia 30/11 de 2023. Barroso diz que decisão sobre imprensa vale para os casos de má-fé. São Paulo lança novo mutirão de ortopedia para mais de 26 mil pacientes que aguardam cirurgias.
STF retoma nesta quinta-feira julgamento sobre precatórios. Receita paga nesta quinta-feira lote residual da restituição do imposto de renda. Câmara aprova Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Não era. Não era. Não Aprovada contribuição de fundos exclusivos e offshores. Texto vai à sanção. Congresso deve receber proposta para regular direito de motoboys, diz ministro. Ministro do Turismo, Celso Sabino, pede exoneração para iniciar emendas ao orçamento 2024. Aí a pauta do Virtual News, os assuntos que nós vamos tratar nesta manhã de quinta-feira. Mas agora vamos para aquela outra situação, né? Não tão polêmica, ou polêmica, não sei. Não pode passar em branco. As manchetes. Mas eu vou fazer uma pequena observação aqui. Eu acho que esse nome de quadro você vai ter que mudar. Para não passar em branco? É, eu acho. Por quê? Sabe por quê? Porque semana passada a Marina Silva esteve numa reunião, não sei aonde, e um parlamentar falou para ele a respeito de... Ele usou a expressão, temos que abrir a caixa preta. Sim. Mas no sentido de caixa de Pandora, caixa lacrada. E ela fez um apontamento, né, falando que é pejorativo e tal. Aí o cara rebateu, dizendo, não, então tem que mudar o nome da caixa, né, no avião, porque quando o avião cai a gente chama de caixa preta. E é vermelha, cor de abóbora, quer dizer. Então, mas é uma expressão de caixa preta de sigilo. Então eu acho que o passar em branco você vai ter que mudar isso aí. Bom, vamos passar em branco. Não pode, não, assim, não vamos deixar quieto. Não. Vamos pro não passar em branco. Não deixar quieto. Não passar em branco. Reuters, Israel e Hamas prolongam trégua em Gaza por um dia de acordo de última hora, hein? Por mais um dia. Jornal do Brasil, STF admite responsabilizar jornal por publicar acusação claramente falsa de entrevistado. UOL Notícias, 2023 é o ano mais quente e o planeta já vive colapso climático, diz ONU. O Globo, menos político, mais jurista. Estratégia de Dino para quebrar a resistência da oposição na corrida ao STF. Estadão, Lira quer recriar orçamento secreto por meio de emendas da mesa da diretora da Câmara em 2024. Estradão, ministro de Lula distribuiu 31 retransmissoras de TV para o empresário do seu núcleo político. R7, desemprego no Brasil recua para 7,6%. O menor nível desde 2015. Broadcast, IBGE, taxa de desemprego fica em 7,6% no trimestre de outubro. G1, cratera se abre em rodovia da cidade antiga, atingida por tornado em Santa Catarina. Cidade de Santos abre refis com desconto de 70% para dívidas com o município. Diário do Litoral. Prefeitura de Guarujá cobra Estado por obras de segurança e lazer paralisadas. A do juiz nós vamos estar falando aqui. Faz parte, já está aqui. Essa questão do desemprego, 7,6, mas ainda são 8,6 milhões de desempregados no país. Esse desemprego eu queria fazer um apontamento importante que eu estou acompanhando isso aí. Sim. Veja, a notícia que saiu essa semana dizendo que o número de desemprego diminuiu, o principal portal acho que foi o G1. A galera precisa ler a matéria completa. Sim. Porque o maior contratante que subiu, né, o número de contratações foi o poder público. Vamos ficar esperto. Então, observar aí que nós tivemos uma pandemia onde o índice de desemprego foi muito alto. Isso é outra coisa. E aí nós voltamos agora para uma situação um tanto quanto... mas subiu, mas são 8,6 milhões. Isso, e Márcio, ainda mais 1 milhão com a questão da desoneração da folha, se não acontecer. Em 2015, quando a gente teve aquele crash, né, de um governo que se diz ter sido tirado, foi tirado, não, você sabe porque você é incompetente. A gente chegou a bater 14,7%, se eu não me engano. Aí, quando tirou ela, tem os dados históricos do IBGE, que você vê o gráfico, vai lá em cima 14%, aí começou a cair, a gente chegou a bater até 11%. Foi isso, foi 11% ou foi 10%. Quando começar a iniciar a queda, veio a pandemia. Aí subiu para 11,5%, né? Porque desemprega bastante, muita gente ficou fora do mercado. E agora
ele veio caindo. Ele começou uma queda em 2022, janeiro de 2022. Foi caindo tanto que no ano passado ele era 8,7 e agora está em 7,6. Então a gente tem que perceber que não foi um caso agora, tá? O desemprego já vinha caindo desde 2015, aí houve uma interrupção em 2019 para 2020 por causa da pandemia e agora retomou. Então, gradativamente, de maneira bem devagar, o nosso desemprego está caindo. Graças a Deus, né? E só que a gente tem que entender que não foi o mercado privado que aumentou tanto, porque o mercado público também saiu contratando à torta e à direita. E o déficit das contas tá chegando, tá, gente? Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos já falando do Parão Passar em Branco. É rapidinho. Chegou no país. Bom, o Hamas e Israel entraram em acordo, faltando 40 minutos aí para encerrar o prazo, né, do cessar-fogo, entraram em acordo novamente. E como diz Israel, a cada 10 reféns libertados é mais um dia de cessar-fogo com o Hamas. Então está avançando e além dessa questão da libertação dos reféns, tem também a ajuda humanitária entrando para Gaza através do Egito. Então esse cessar-fogo, ele favorece a libertação dos reféns, tanto israelenses quanto palestinos, e principalmente também a entrada da ajuda humanitária a Gaza. Graças a Deus, mais um dia de trégua e agora é trabalhar no dia seguinte. 10 reféns libertados, mais um dia de trégua e 30 para cada um refém de Israel libertado. São 3 reféns de... três presos palestinos. Então, são 10, são 30. Então, aí assim vai seguindo e, graças a Deus, estamos com mais um dia de trégua. Ministro Juscelino, a questão que envolve as denúncias na matéria do Estadão, que 31 das retransmissoras foram agraciadas aí com uma condição especial, todas elas próximas aí do seu núcleo político. E claro, o Maranhão, uma delas no Maranhão, recebendo um grande parte. Tá aí toda a situação envolvendo o ministro Juscelino, aquele das viagens, da questão das viagens utilizando o avião da FAB, né? E aí disse que tinha visto, era uma agenda oficial, e aí tinha visto essa questão de cavalos, sua exposição de cavalos, aquela coisa toda, e voltou, conversou com o Lula, mas agora volta à baila e a situação fica cada vez mais difícil. André, o que mais vamos falar a respeito desse para não passar em branco dessas nossas matérias? Além da coisa do desemprego, eu ia falar sobre a previsão de responsabilização de matéria de jornal, não é isso que você está falando? Essa a gente tem dentro do News. Mas tem dentro do News, né? Tem então era só isso, News. só que eu queria frisar. A Lira quer recriar também o orçamento secreto por meio de emendas da mesa diretora da Câmara. De novo, o orçamento secreto. Mas o orçamento secreto, ele está lá, Márcio. Ele vai mudar o nome? Vai deixar de ser emenda do relator, vai ser e vai colocar emenda secreta. Emendas secretas do orçamento que não existe do relator secreto? Será que não, isso é balela. Não. E por falar... Bom, deixa quieto. Vamos direto às matérias, então? Vamos para a pauta. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar TechPix? Vamos lá. TechPix é foda. Vamos lá. Vamos para as notícias desta manhã. Bom, vamos falar, a primeira agora é a respeito dessa questão de responsabilizar o veículo e o jornalista sobre o que foi colocado na matéria, sobre os comentários feitos na matéria e que Barroso disse que não tem nada a ver, é só de má fé. Bom, vamos observar de perto o que diz a matéria que vem da Agência Brasil. Barroso diz que decisão, olha só, decisão sobre imprensa vale para casos de má fé. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira, dia 29, que a decisão da Corte que permite a responsabilização de veículos de imprensa por declarações falsas de entrevistados vale para casos de má-fé e negligência na apuração dos fatos. Pela tese aprovada pelo Supremo, o princípio constitucional da liberdade de imprensa impede a censura prévia de conteúdos publicados. Contudo, se o entrevistado acusar falsamente outra pessoa, a publicação poderá ser responsabilizada judicialmente. Segundo Barroso, a única restrição à liberdade de expressão é a atuação mal intencionada de veicular informações falsas.
Esse caso foi julgado com grande excepcionalidade, porque houve uma intenção de fazer mal a alguém que já havia sido absolvido. Se a pessoa foi absolvida, você não pode dizer que ela foi condenada. Se uma pessoa nunca foi condenada, você não pode dizer que ela foi condenada, afirmou. A repercussão. Após o julgamento, a Associação Nacional dos Jornais declarou que a decisão do Supremo representa avanço em relação à ameaça sobre a liberdade de imprensa e que também foi garantida no julgamento. No entanto, a associação ressaltou que a decisão reforça a responsabilidade de imprensa sobre o que publica, mas ainda pairam dúvidas sobre outras questões. A NJ espera que na elaboração e publicação do acórdão de inteiro teor sobre o julgamento, tais dúvidas sejam dirimidas, bem como outras situações não explicadas, como no caso de entrevistas ao vivo, sempre em favor da preservação do preceito constitucional de liberdade de imprensa, declarou a entidade. A decisão do Supremo foi baseada em ação na qual o ex-deputado federal Ricardo Zaratini, filho, processou o jornal Diário do Pernambuco por danos morais em função de uma reportagem publicada em 1995. Na matéria jornalística, o político pernambucano Wanderley afirmou que Zaratini, morto em 2017, foi responsável pelo atentado à bomba no aeroporto de Recife em 1966, durante a ditadura militar. Ao recorrer à justiça, a defesa de Ricardo Zaratini disse que Wanderley fez acusações falsas e a divulgação da entrevista gerou grave dano à sua honra. Segundo ele, o jornal reproduziu a afirmação falsa contra ele e o apresentou à opinião pública como um criminoso. Está aí uma situação, a decisão do Supremo. A Associação Nacional de Jornais aguarda aí um decorrer sobre as minúcias disso, né, sobre as possíveis vertentes desse caso, né, dessa jurisprudência, digamos assim, o que pode ocorrer em relação não só à imprensa. Por exemplo, nós vamos dar um exemplo muito claro aqui, o Virtual News. Nós temos a apresentação e temos os comentaristas, tá, que é de livre comentário, análise dele da opinião sobre a matéria. Como fica quando um comentarista tem uma opinião diferente da que é colocada, ou então diferente do fato que é envolvido, se ele não é positivo para esse fato, se ele faz uma crítica, se ele faz uma abordagem, se ele faz uma observação? Até que ponto isso é falso? Até que ponto isso é ofensivo? Até que ponto isso é má-fé? Como fica essa questão dos comentaristas, né? E qual é a responsabilidade? Agora vamos mais além. Você vai fazer uma entrevista ao vivo e você vai entrevistar alguém, essa pessoa simplesmente fala algo e que é uma inverdade ou que não é verdade. Como é que fica? O veículo é responsabilizado? A responsabilidade do jornalista? Qual é a real situação? Isso é um cerceamento da imprensa? Isso é ir contra o direito de expressão? Quem deveria ser realmente levado à baila dos tribunais? Seria o comentarista, seria o entrevistado ou todos os envolvidos? André. Marcelo, como comentarista que sou aqui, queria fazer alguns apontamentos. Primeiro, gente, notícia é uma coisa, opinião é outra e comentário é outra. Notícia é o fato. Fato, dia, local, horário, sujeito, predicado. Isso é notícia, tá lá. Comentário é quando eu trago algum conteúdo que venha acrescentar aquela notícia, sem modificá-la. Eu posso me apresentar aqui um comentário, por exemplo, que nem essa matéria que você falou agora, eu tenho 2 comentários para fazer a respeito de outra coisa que eu vi. E a opinião é quando eu falo, na minha opinião, eu não concordo com isso. Então, vou tentar ser claro. Realmente é muito complicado a questão da imprensa. Responsabilizar o veículo de comunicação, eu acredito, na minha humilde concepção, que os veículos têm responsabilidade. Mas é uma matéria ao vivo. Mudou para cá? É uma matéria ao vivo. Mas você tem que tomar cuidado quem é que você traz. O direito à liberdade de imprensa, o direito do contraditório, da ampla defesa, são todos preceitos constitucionais. Está lá na Constituição. Mas não dá para você trazer, por exemplo, alguém que cometeu um crime, uma ilicitude, para vir e contar a versão dela. Seria possível? Sim. Num formato adequado? Sim. Dizer, gente, estamos aqui com fulano de tal, que está sendo apontado como autor de alguma prática ilícita
e veio dar a versão dele. Aí, Márcio, é diferente. A pessoa veio dar a versão dele. Se é verdade ou não, é diferente. Aí veio, vai ter que ir pra justiça, vai ter que provar. Agora, a responsabilização... eu tava vendo uma entrevista do Márcio Smelling, aquele que é humorista e tal, não sei o quê, contando sobre o caso dele, que tá bem complicado, né? Ele foi acusado de uma espécie de teste do sofá. Deixa eu colocar o microfone pra cá, será que fica melhor assim? Tá bom? Ele foi acusado de teste de sofá que não deu certo, né? Com a outra atriz. Dani Calabresa. E ele está se defendendo na justiça. E ele contou alguns casos agora na Jovem Pan, porque alguns trechos. Primeiro, o processo está sob segredo de justiça. Então o que está dizendo lá, ele não pode divulgar. E ele falou, olha, aí eu pedi uma autorização judicial para que eu possa me defender publicamente. Porque já faz 2 anos que eu estou sendo linchado, né? Pela opinião pública, e eu não posso. Ele conseguiu. Então algumas coisas ele pode trazer a público. E ele falou, olha, o processo vai se reverter e vocês vão ver tudo o que está acontecendo. E um dos casos, uma coisa que ele contou lá, foi o seguinte, por exemplo, acho que foi o Léo Dias que fez a matéria principal dele naquele jornal Metrópolis. Depois o Léo Dias veio publicamente dizendo que tinha feito uma matéria falsa. Falsa. Pediu desculpas para ele, aí ele foi e mandou uma mensagem pro jornal, porque o Léo Dias não faz mais parte do jornal. Gente, se eu estiver falando o nome errado do Léo Dias, mas acho que não é, acho que foi o Léo Dias que ele mencionou. Mandou uma mensagem pro jornal, né, dizendo, olha, o teu repórter, quando fazia parte do teu quadro, falou isso. E agora eu queria uma retratação. O jornal respondeu, nós não temos interesse nessa matéria. Porque já foi. Então, cadê a responsabilização da mídia? Entendeu, Márcio? Não é você que nem tinha o PL lá das fake news. Aquilo era um absurdo. Não sou a favor daquilo. Eu acho que tem que ser regulamentado, sim. Quando você vê uma mídia distorcendo as informações, eu acho que ela deveria ser responsabilizada. E quando você sofre um dano moral num jornal ou num programa jornalístico e você ganha o direito de resposta, já falei isso aqui, o direito de resposta ele tem que ser no mesmo tamanho e alcance da matéria principal. Porque o que eles fazem é o seguinte, faz uma manchete desse tamanho, Márcio Chaves é um cara chato, esse tamanho. Aí você prova que não é um cara chato. Aí eles vêm com a retratação desse tamanho lá no rodapé. Não, Márcio Chaves é um cara legal. O que veiculou, Márcio? A primeira. A manchete. A manchete. Né? Pelo destaque, pela diagramação do jornal, né? Então, teve um caso assim que eu achei espetacular. Mas aí, André, nesse caso, nós estamos falando da atuação do próprio veículo. Mas é o veículo que eu estou falando. Quando ele manipula. Agora nós estamos colocando a situação de quando o veículo está numa condição de ao vivo, quando o veículo está numa condição de comentários, onde os comentários agora eles resvalam para o veículo. Porque, Márcio, você está dando... Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa, um convidado que cometeu uma ilicitude. Então, já que você está trazendo o cara ao vivo, é importante você deixar bem claro, olha, essa é a versão dele. Deixa bem grandão embaixo, porque hoje você entra na internet e você vai fazer alguma... eu lembro nos debates, quando falava alguma coisa sobre pandemia, coronavírus, aparecia embaixo uma tarja. Consulte se isso é verdade, não sei o quê. Verdadeira. Não tem isso? Sim, você sim. faz um vídeo e publica no YouTube, dependendo do tema, se for sensível, ele aparece uma mensagem. Mas voltando a essa questão dos comentários. Se você é um comentarista, você tem a responsabilidade por aquilo que você disse. Exato. E aí o que estão querendo dizer com essa questão agora? O veículo de imprensa passa a ser responsabilizado por aquilo que o comentarista vai estar dizendo. Não, aí não. É essa a grande preocupação agora, porque o repórter, lógico, tem a sua responsabilidade. Agora, quando você está fazendo algo ao vivo, você está entrevistando o cara ao vivo, o cara fala algo e você é responsabilizado. Isso vai fazer com que os veículos vão repensar a questão de comentários, de comentaristas e de entrevistas ao vivo. Não, mas... Qual é a proteção para o veículo quando essa condição? Não existe, não vai existir. De acordo com que essa jurisprudência, por isso que a NJ falou, ó, precisa esclarecer bem aí, porque senão vai ser um Deus nos acuda. Sim. Vai ser um Deus nos acuda.
E aí o que o veículo vai fazer? Ele vai ter que se reestruturar para não ficar tomando cada vez mais processos judiciais. Então, Márcio, mas... Porque já não se trata mais de você falou, usou 5 minutos do espaço para fazer um comentário que atingiu alguém, que esse comentário não é baseado nos fatos reais, então a pessoa vai utilizar esses 5 minutos e volta. Não se trata disso. Se trata de uma ação. De uma ação. Mas o que eu entendi aí que a temos Agência eleição Nacional, ano que vem. A Agência Nacional do Jornal quer dizer que ela precisa que essa decisão ela seja melhor explicitada, não é isso que ele falou? Para poder entender o alcance. Precisa colocar ali em letras garrafais, ó, não se aplica isso, se trata disso. Mas quando você fala em responsabilização, as pessoas não querem ser responsáveis, é engraçado, né? Ninguém quer ser responsabilizado por nada. Então você pega o teu jornal, publica um monte de baboseira, publica pesquisa falsa, pesquisa informação sem consultar a fonte e não quer ser responsabilizado. Por exemplo, você pegou o seu veículo e emprestou para um indivíduo. O indivíduo bateu o carro, causou um dano. Quem é o responsável? Então. É o sujeito que está dirigindo ou você que emprestou o veículo? A partir do momento que você empresta o veículo para alguém que não é habilitado, você tem culpa. Mas e se ele tiver mesmo sendo habilitado? Aí é uma outra questão. Mas a responsabilidade você vai ter culpa, tá? Você vai ter culpa, não tem jeito, porque o carro é teu. Entendeu agora? Então, não... se nós transportarmos isso para essa questão... Mas o carro é teu. Então, o veículo é a mesma coisa. Você está dando espaço no veículo. Você está dando espaço? Então, e é a responsabilidade de quem? Dos dois. Dos dois. Isso, tá vendo? Esse entendimento que o Supremo está fazendo. Dos dois. Ah, mas eu abri o espaço para que ele tivesse o direito de se defender. Tá certo. Entendeu? Mas é importante você deixar ali, ó. Essa é a opinião dele. É a versão dele. Aí você faça o contraditório e traga uma outra versão. Pronto, tá aqui os dois. E Márcio, aí é que a cereja do bolo, né? Você tem que dar o destaque e o mesmo espaço para os dois. Porque o que acontece é o seguinte, o polêmico da audiência. Que nem página de internet, né? Tava conversando com um amigo, tu quer ter uma página que o bagulho bombe? É simples, abre uma câmera, coloca uma sirene ligada e deixa lá. Deixa, faz um ao vivo disso aí pra tu ver. Vai chapar de gente, porque o pessoal quer saber o que foi que aconteceu. Isso é um sensacionalismo. A gente tem que combater isso. Para onde vai caminhar isso? Vai caminhar, isso vem se tornar uma coisa positiva, isso vai exigir uma responsabilização, uma atenção maior, isso vai restringir o espaço que as pessoas utilizam nos comentários. O que de fato vai acontecer depois dessa decisão do Supremo? Quais são as observações referentes a essa condição do Supremo? O que de fato vai aplicar na vida diária do jornalismo, seja na internet, seja na TV, seja no rádio, seja no impresso, o que de fato vai acontecer? Né? O que isso traz à baila, eu fiz comparativo com o veículo, que as pessoas podem ter uma ideia. Você emprestou o seu carro, você confiou o seu carro, deu tudo certo? Beleza. Deu errado? Você confiou o seu carro. Mas cara, empresta moto... sei lá, empresta uma ferramenta pro teu vizinho, de repente ele vai usar. Tu empresta um martelo pro cara, o cara vai, pega o martelo pra bater no outro vizinho. Pô, eu não tinha como saber, não, realmente, mas você emprestou o martelo. O martelo é seu? É. Você tem o nome fiscal do martelo? Eu tenho. Então você vai ter que vir aqui explicar pra gente por que você emprestou o martelo. Você vai lá, se explica, olha, eu emprestei o martelo porque estava fazendo uma obra. Acabou. Lembrando que o maior 90% dessas situações acontecem com a situação que envolve a política, a análise do governo, comentários. Isso é isso. Ninguém vai ser processado por ter dado uma receita errada. Ou porque ter comentado que o bolo não ficou bom. A questão é o... A questão é o dano, né? Diretamente vai envolver toda essa questão do jornalismo político. Isso aí é onde vai bater. Você falou de receita, eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu vi na internet, teve uma moça que fez um vídeo ensinando como fazer um suco verde para poder limpar o estômago. Aí os comentários são... Não Pelo amor de Deus, fiquei uma semana no banheiro, nunca mais, Deus me livre. Mas a propósito era esse. 10h47, vamos falar agora a respeito... Eu só tava reclamando, tá? Saiu de controle.
Vamos agora para a ação do Estado de São Paulo, que vai estar investindo nas cirurgias ortopédicas, isso mesmo, um novo investimento, mais grana nas cirurgias ortopédicas, justamente para ver se diminui aquela fila, né? Lembra que a pandemia gerou uma fila envolvendo um monte de atendimento, porque foram suspensos, e tudo isso ficou tudo parado, e a coisa começou a andar, e a necessidade de colocar isso em dia. Vamos acompanhar as informações que vêm da Agência do Estado de São Paulo. São Paulo lança novo mutirão de ortopedia para mais de 26 mil pacientes que aguardam cirurgias. O governador Tarcísio de Freitas anunciou ontem, quinta-feira, investimento estadual de 48,5 milhões no novo mutirão ortopedia da Secretaria de Saúde. A ação vai complementar repasses para procedimentos ortopédicos de média e alta complexidade em unidades de saúde de todas as regiões do estado, com o objetivo de atender mais de 26 mil pacientes que aguardam por essas cirurgias. Com o novo investimento, o total aplicado pelo governo de São Paulo nos mutirões de cirurgia ultrapassou 923 milhões de reais em 2023. No mutirão da ortopedia, os repasses serão feitos às unidades de saúde habilitadas a executar os procedimentos previstos no programa. A estratégia integra ações do governo de São Paulo para a redução geral das filas de espera por cirurgias, uma demanda represada desde a pandemia. Balanço divulgado pela Secretaria da Saúde mostra que mais de um terço das cirurgias eletivas realizadas em São Paulo em 2023 foram resultado de mutirões. Dados atualizados do mês de setembro apontam a realização de 240.450 procedimentos, o que representa 32% do total de 746.911 cirurgias eletivas efetuadas em todo o estado neste ano. Realmente, os números chamam a atenção. E, claro, saúde sempre é prioridade. Saúde, educação, habitação, prioridade. Você vê, e é de realização de exames ortopédicos, né? Cirurgias, né? Eu acho que é uma. Eu digo a especialidade, a patologia é ortopedia. Né? Normalmente a gente fala sobre doenças pela respiração, coração, né? E você vê que como que é a multiplicidade das necessidades da nossa população. Você vê? Até exames de ortopedia precisam ser feitos. Parabéns ao governo do estado, né? Que está fazendo esse mutirão. Eu acredito que nós não deveríamos precisar fazer mutirões, que o serviço deveria ser bom por excelência, né? Que a marcha procedimental ocorresse de maneira natural, mas não é assim que acontece, mas é salutar. Parabéns ao governo. Lembrando que as cirurgias eletivas foram suspensas e, lógico, você imagina tudo um prazo suspenso, o que isso implicou. Olha os números, quase 1 milhão de procedimentos. Quase 1 milhão. Então, é muita coisa. Então, é necessário avançar ainda mais. E vamos aguardar os novos números, né, com a expectativa de que o atendimento alcance aqueles que estão na fila de espera. 10 horas mais 50 minutos. Vamos falar agora sobre precatórios e a forma, o regime de pagamento sobre precatórios. Estava sendo julgado no STF, o julgamento aconteceu, foi suspenso, agora é retomado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Supremo Tribunal Federal vai retomar nesta quinta-feira, dia 30, o julgamento virtual sobre a validade do atual regime de pagamentos de precatórios, títulos de dívidas do governo federal reconhecidas definitivamente pela Justiça. O julgamento começará à meia-noite. O julgamento começou na segunda-feira, dia 27, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. No início desta noite, o ministro liberou o processo para julgamento. Até o momento, o Supremo tem maioria de 8 votos a favor da flexibilização das regras de pagamento de precatórios. Os ministros seguem o voto proferido pelo relator ministro Luiz Fux. Com entendimento, o governo federal poderá solicitar a abertura de crédito extraordinário para o pagamento de estoques de dívidas judiciais. O valor estimado para o pagamento de 2023 é de 95 bilhões. Os recursos não entrarão no cálculo das atuais metas fiscais. Fux votou por declarar a inconstitucionalidade do teto para o pagamento de precatórios que foi proposto em 2021 pelo governo de Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso Nacional para cumprir as metas fiscais.
A constitucionalidade do novo regime é contestada no Supremo em ações protocoladas em 2021 pelo PDT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Está legislando? Foi votado, está no teto, é lei. Está legislando? Está operando? Segurança jurídica? Porque o precatório não está no teto. Por que não está no teto? Tem que estar no teto, é gasto. Está dentro da expectativa. Eu vou gastar mais, então eu gasto com tudo e não gasto com o precatório. E aí eu estouro com o precatório. E se você for analisar, o precatório hoje existe porque não existia um teto, tá? Gastavam-se à torta e à direita, não existia a lei de responsabilidade fiscal. Hoje você não pode, por exemplo, desapropriar uma área ou assumir uma dívida grande que o orçamento não permite o pagamento se não tiver dentro do orçamento. Se você não tiver o valor para você pagar, pode até gerar uma ação judicial, mas se você não tiver o valor para pagar, você não vai fazer a desapropriação. Você não vai, senão gera precatório, né? E Cubatão, nós somos craques, a gente conhece bem de precatório, né? Nós temos um estoque de precatórios bem volumoso. E Márcio, não está na matéria exatamente como é que eles pretendem fazer essa modificação, mas hoje eu sei que funciona da seguinte forma, que deveria ser modificado. Dependendo do tipo de regime do teu orçamento, de como está aí nas tuas contas públicas, você tem uma progressividade na alíquota. Por exemplo, do teu orçamento você tem que pagar lá, sei lá, 5% do orçamento tem que ser destinado a pagamento de precatório. 5% por mês. 5%, Se você vier fazendo uma gestão bagunçada, ruim, você sofre penalidades e esse índice aumenta. Se você vem fazendo uma gestão adequada, você ganha como benefício, né, ficar ali nesses 3%. Eu estou falando de percentual, mas eu não sei exatamente quanto que é. O que eu estou dizendo é que se você vem fazendo uma gestão irresponsável... Você vai pagar mais, vai aumentar o número de pagamentos precatórios. Exatamente. Se você coloca ali no jeitinho, entendeu? Então a lei te permite só gastar, por exemplo, até 5%. Mas a gente tem um problema. Tem um problema. Porque o estoque de precatórios, realmente ele é uma fila. Tá? Ele é uma fila por ordem de pagamento. Então, o que faz? Vamos supor que o Márcio aí tem uma ação contra a prefeitura de, sei lá, 4 milhões. Chega, o Márcio é o próximo da fila para receber. Aí chega no mês agora de novembro, vai ver se os 5% do orçamento chega a 4 milhões. Não chega. Então esse mês não dá para pagar o Márcio. Vai ter que juntar dinheiro para poder pagar no outro mês. Quando chega no outro mês, mais 5%, com 5% no ano passado, bateu os 4 milhões, paga o Márcio. Não, porque tem um mês de correção. Então os 4 milhões foram corrigidos por mais um mês. O que eu havia conversado, que eu acho que deveria sugerido, é que houvesse uma flexibilização no sentido de você olhar a fila até, sei lá, o 10º colocado. Porque esse mês eu tenho 3 milhões e meio em estoque para poder pagar. O Márcio é 4. Então eu não posso pagar ninguém, porque eu não tenho. Mas tem cara lá de 100 mil, 50 mil, 150, 1,5 milhão, 10,5. A gente não poderia pagar os 10? Mas aí você está tirando o valor dos 4 milhões para inteirar o pagamento do Márcio. Mas no mês que vem eu vou ter 4 milhões. Mas o correto não seria você fazer um projeto de parcelamento anual? E aí todo ano... Então eu tenho um Márcio para receber 10 milhões. Eu vou pagar um Márcio em 12 vezes, em 15 vezes nessa fila de precatório. A partir do momento que eu vou pagando o Márcio, eu posso ir acrescentando outras pessoas na fila também para recebimento. Porque essa questão de pagamento na totalidade é o que vai fazer com que a fila toda pare. E aí quem tem 100 mil reais lá para receber lá atrás, não recebe não vai receber. Vai demorar para receber. Agora, e quando ele receber, os 100 mil já está batendo 120, 140. Agora, o interessante nessa questão é que se eu fizer o que a lei determina que eu faça, que é minha obrigação, se eu fizer direito, eu pago a alíquota. Se eu não fizer direito, eu vou pagar mais. Se não está fazendo direito, ainda vai pagar mais? Márcio, mas isso aí é para poder você adequar o gestor à lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o gestor não quer pagar os precatórios, não quer recolher as despesas previdenciárias, as obrigações previdenciárias, não quer recolher fundo de garantia, PIS, COFINS, isso não é gestor. Fechou o ano, você está com dívida aberta?
automaticamente já perde mandato. Acabou. Isso aí Coloca assim, acabou. Não seria tem, o melhor dos aí mundos. não tem aquela. Não tem nem discussão. Você não cumpriu, tchau. Eu acho que a rotatividade de Ia troca ser de grande. gestão de- Ou então ia todo mundo trabalhar ali, ó. Exímio. Não vou inventar nada porque eu vou descer do cargo. Pronto, acabou. Exato. Agora Então, passa. agora passa você 2, permitir 3, 4, furar 5 o anos. teto aí, que é outra forma de furar o teto, né? Outra tá maneira certo. de você escapulir com dinheiro. Então, eu tenho um pagamento lá de 4 milhões para o Márcio, mas eu tenho 3 milhões só. Não, vou furar o teto em 1 milhão, porque aí eu já pago o Márcio. Não tá certo. Falando em teto, falando em tudo isso, falando que isso é dinheiro público, isso é imposto, vamos falar agora da restituição do imposto de renda. O último lote chegando hoje aí para você que está aguardando aí é a restituição. Vamos à matéria que vem também da Agência Brasil. Essa é a anterior. Vamos para a próxima. Não tem problema. Hoje é quinta-feira. Ontem foi quarta-feira. Receita paga nesta quinta-feira lote residual de restituição do imposto de renda. Cerca de 358 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 762 milhões de reais. A Receita Federal paga nesta quinta-feira mais um lote residual do imposto de renda da pessoa física. O pagamento será feito na conta informada da declaração do imposto de renda. Ao todo, 358.737 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Desse total, 574 têm mais de 80 anos. 58.060 têm entre 60 e 79 anos. 6.654 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave. E 14.863 têm o magistério como principal fonte de renda. Também há 129.019 contribuintes sem prioridade legal, mas que receberão nesse lote por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio de PIX. Por fim, foram contemplados 144.367 contribuintes não prioritários. A consulta foi aberta no último dia 22 na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo Receita Federal para tablets e smartphones. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Possibilidades, tá aí, ó. Se você não tiver na lista de restituição, abre o olho, hein? Tá na malha fina. Alguma coisa deu errado, Tá cuidado. na malha fina. E se tiver na malha fina, vai lá, faz a retificadora, entra em contato e aí participa. De repente você tem um dinheirinho lá para receber. E O basta você importante é não retificar. ficar... Márcio, o imposto de renda... A facilidade de você acessar o seu imposto, de você declarar, utilizar... A gente avançou muito nessa tecnologia do imposto de renda. A Receita Federal está de parabéns. Muito Exímia ali, na questão de datas, tudo espetacular. Eu acho que tirando o SUS, né, que é o cartão, o número do benefício, Sim. A base de dados da Receita Federal, acho que é a mais completa do Brasil. E assim, a exatidão, você declarou, tá tudo certo, conferiu, bateu, vem a restituição, você colocou o número da conta, vem na conta, deu um problema, você entra lá e analisa, ó, tô com um problema aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, retifica, não, tudo bem, refaz de novo aí, tem um percentualzinho, uma multa se você não colocar na data, tudo isso acontece, mas é muito bom ter toda essa estrutura tecnológica à disposição agora do contribuinte. E você, é uma informação trazer aqui para vocês, foi em fevereiro de 2018, se não me engano, ou 2019, que saiu uma nova legislação a respeito da emissão de documento de identidade. E o número do RG foi unificado e agora é o CPF. Tá? As novas identidades vão começar a ser emitidas, elas não vêm mais com o número do RG, ela vem com o número do CPF no lugar do RG. É o número único. O número único, tá? Eu já peguei identidades do Sul, onde você é um RG normal, igualzinho, verdinho, tal. Mas no lugar do número do RG vem o CPF,
que é número, aí ele põe RG/CPF. Que é agora. E aí houve uma alteração no prazo para que se adequassem aí a impressão. Não, ele já vem uns 3 anos aí protelando, né? Então, Para que os acho que estados se adequem. Mas alguns dias acho que já tá em vigor já. Então as deixas já vão sair com o número do CPF. Para você que declarou, corre lá e dá uma analisada. 11 horas mais 2 minutos. Dia da Consciência Negra, Dia Nacional da Consciência Negra. Nós estamos comentando aqui, o André até ficou surpreso por não saber que não era nacional. É um feriado que muitas cidades no Brasil, é um dia que muitas cidades no Brasil adotaram como feriado. E alguns estados também adotaram como feriado. Mas não era um feriado nacional, um feriado estipulado por uma lei que fizesse com que todo o país entendesse que o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e deve ser respeitado e como um feriado, um dia de reflexão. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Vamos lá. Câmara aprova Dia da Consciência Negra como feriado nacional. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, feriado nacional. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora vai à sanção presidencial. Pelo projeto, a data será chamada Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Foram 286 votos a favor, 121 votos contra e 2 abstenções. Atualmente, a data é feriado em 6 estados: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo. E em mais de 1.000 cidades por meio de leis municipais e estaduais. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1695 e símbolo de resistência contra a escravidão. Agora é lei, agora é feriado nacional e agora tem a nomenclatura específica e tem que ser respeitado nacionalmente. Um avanço sim, mais do que, não digo nem merecido, mais do que um reconhecimento, de fato, recompor o que de verdadeiro existe. Eu só... 121 votos contra, eu não entendo quais seriam os motivos. Não, de repente, até curioso para perceber. Não, mas de repente pode ter sido pela escolha do nome, né? Eu acho que, acredito, né, na minha humilde concepção, minha humilde opinião, que a forma como nós conhecemos como consciência negra, eu acho que está legal. Eu acho, de repente, se quiserem, né, mudar o nome, porque a gente não cair em problemas de ser discriminação, né, ou ser mal interpretado, mas você falou na matéria aí que eles querem colocar como o dia do zumbi, né? Perfeito. Zumbi, né? Zumbi aí Palmares, zumbi de Palmares. E aí eu acho que você diminui o alcance dele. Porque, historicamente, o Zumbi de Palmares, apesar de toda a sua história e importância... eu lembro que eu respondi uma questão. Tô tomando cuidado para não ser mal interpretado, tá, Márcio? Eu respondi uma questão. Ó o Barroso. Eu respondi uma questão. Eu acho que foi na. Pera, só um pouquinho. Abre aqui. A opinião é do André. Exatamente. Não, eu tô fazendo. Vai fazer nenhum comentário. Primeiro eu vou fazer um comentário para poder expressar a minha opinião. Então, atenção. Isso. A opinião. Eu tô até apontando. Ainda não é. A opinião é do André. Ainda não é a opinião, agora é um comentário. Para poder ilustrar o que eu vou falar. O que o STF faz? Não, porque tinha uma pergunta que eu errei essa pergunta. Tá? Você E na errou, pergunta, eu errei a pergunta porque falava questão de escravidão. Um teste, eu não lembro se foi uma se prova. foi a prova para. Isso foi a prova para cartório que eu fiz, cara, em 2014, foi 2015. E tinha uma pergunta sobre escravidão. Eu vou pegar essa prova para não estar falando besteira. E nessa prova, eu descobri que o Palmares também tinha escravos. No acampamento deles. Não era acampamento. Palmares era o quilombo. O quilombo, me fugiu a palavra. Tinham vários quilombos, né? Mas o quilombo mais conhecido é o de Palmares, que era do Zumbi. E dentro da estrutura social deles, eles também tinham escravos. Tá? Isso eu tô falando que eu sei. Eu sei porque eu errei a pergunta. Eu achei tão absurdo. Eu falei, não, que é isso, pô. Não. E eu errei a pergunta. Dentro da estrutura, eles também tinham escravos. Então, a minha opinião, fiz o comentário.
A minha opinião é que eu acho que deveria ser consciência negra, né? Ou consciência racial, alguma coisa assim, uma coisa mais ampla, mas para alcançar mais pessoas, né? Entendi. Entendeu? Baseado no que você enfrentou dentro de uma prova. Uma prova, eu vou achar essa prova que eu tenho. E eu errei a pergunta. Porque eu falei, não, mas, pô, Quilombo dos Palmares tinha escravo? Tinha. Há uma discussão sobre isso então, olha. Entendeu? Aí, de repente Então eu acho que por isso que teve os 127 votos. 121 votos. 121 votos contrários, porque eles podem ter lembrado de alguma coisa, né? Podem ter. Não, eu acho que eu não gostei do nome, sou contra o nome. Mas quando você vota o projeto inteiro. Então. De repente colocar uma emenda, não, vamos tornar nacional. Perfeito, como eu falei, não sabia que não era nacional. Não há nenhuma objeção a isso, tem que ter. Perfeito. Mas o nome poderia deixar como tá, né? Ou aperfeiçoar o nome. O dia é para lembrar que se tem consciência, mas a consciência você tem que utilizá-la a todo instante. Todo dia. Eu acho que não é nem. Talvez o nome consciência, talvez seja até um pouco pesado. A gente deveria celebrar, né? Celebrar o fim da nossa ignorância. Né? Porque, tô tomando consciência. Não, a gente cometeu erros no passado. E esse dia serve para nos lembrar desses erros e que nós não devemos cometer mais. Então, acho que de modo grosseiro, celebrar o fim da nossa ignorância. Né? Porque nós fomos ignorantes, sim. Existe uma reparação histórica que tem que ser feita. Né? É a saída da ignorância, entendeu, Márcio? A consciência negra para sairmos da ignorância. Exatamente. Então, 11 horas mais 8 minutos. 11 e 8 minutos. Vamos para a próxima matéria que até eu estava conversando com o André aqui. Acabei esquecendo ali da sequência das matérias. Mas lembra dos super ricos? Do offshore? Offshore, da Trust. Eu lembro da Trust. Offshore. Foi aprovado então. E vai essa taxar? Questão da tributação dos super ricos. Vamos à informação que vem da Agência Senado. Aprovada a tributação de fundos exclusivos de offshores. Texto vai à sanção. O plenário aprovou ontem, em votação simbólica, o projeto de lei que muda o imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores. Apreciado em regime de urgência, o PL 4.173 de 2023 será encaminhado à sanção presidencial. Simples assim. É simples assim, André. Marcelo, eu vou fazer duas perguntas. O que seria uma votação simbólica? É porque já é unanimidade, vai seguir. Então, só para fazer aqui que tem que votar, a gente. E já foi. Já foi, tá. E outra coisa, eu coloquei aqui no Google Tradutor o que significa offshore, significa no mar. Nada a ver. Tem as manchas offshore. Pode ser no mar. E qual mar é esse? No offshore. Mar dos investimentos, no mar. Na imensidão, pode ser. Né? O sentido literal pode ser off esse. Tá desligado, né? Não, é fora. Off de fora. Off de fora. Então tá fora daqui. Seria. Tá fora daqui. Tá em outro oceano. Aqui off, out. Independente do que seja, é o seguinte: isso é uma forma de você criar uma empresa, principalmente quem faz importação e exportação, né? Só que você não cria essa empresa no Brasil, você cria ela lá fora. Então você está sob o regime da tributação do país em que você está. E nessa conversão do dinheiro para cá, e entra câmbio, assim, grande parte do imposto se perde, né? E agora não. E agora, pelo que eles estão aprovando aí, é o seguinte: entrou dinheiro, tem que pagar imposto. Vai faltar, só falta a sanção. 11 horas mais 21 minutos, 11h21, e vamos falar agora do projeto que se é aguardado no Senado a respeito dos motoboys. Legal isso, cara. Legal, muito legal. Teve aquela situação do STF. Regulamentar a profissão, né? Aos aplicativos, né? Os motoristas de aplicativos. Isso está em julgamento nessa situação. Márcio, houve uma condenação inicial, ainda cabe recurso, e agora é aguardado algo relacionado também aos motoristas. Mas eu acho que não é um aplicativo, eu acho que é você regulamentar a profissão de motoboy. Sim, mas lembra que há uma ação
de decisão contra uma empresa de aplicativos que ela vai ter que assumir os motoristas como sendo funcionários. Isso. E diante de tudo isso, observe-se essa questão relacionada aos motoboys. Vamos às informações que vêm da agência Senado. Congresso deve receber proposta para regular direitos de motoboys, diz ministro. O governo aguarda a finalização de um acordo para regulamentar a lei dos direitos trabalhistas dos funcionários de empresas de transportes de mercadorias, como os motoboys. Ouvido pela Comissão de Assuntos Sociais da CAS nesta quarta-feira, o ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a pasta já chegou a um entendimento quanto aos direitos dos funcionários dos serviços de transporte de pessoas como o Uber, com que abrangem, por exemplo, a contribuição previdenciária e estipulação de jornada e remuneração. Acabou? O que acontece nessa situação? Remuneração, jornada de trabalho, tem muitas pessoas que se utilizam de fazer uma PF, fazer uma MEI, né? Para prestar serviço, e muitas vezes isso é utilizado, algumas empresas exigem a MEI, porque a pessoa acaba trabalhando sem um vínculo trabalhista, porém, a pessoa pode exercer o trabalho, prestação de serviço, para vários outros, né? Quando isso acontece, obviamente, é claro que não é uma relação direta de trabalho, sim uma prestação de serviço. Né? O que estão tentando regulamentar aqui é criar um teto, criar isso, criar aquilo. Por um lado, eu entendo essa questão do motoboy. Por outro lado, eu quero observar como é que, se você permite o livre comércio, como é que você determina uma remuneração? Qual que é? De que forma você vai entender isso? O problema aí, Márcio, é que você vai... parece que é um lobby das grandes empresas de transporte coletivo, né, indo para cima. Porque se você coloca um motoboy que transporta pessoas ou comida dentro de uma estrutura de uma empresa, ela vira uma empresa de transporte coletivo tradicional. Uma empresa de ônibus, uma empresa de transporte de uma transportadora. Entendeu? É isso que vai se transformar. Você vai pegar o Uber e colocar, vai virar uma transportadora, tanto de pessoas quanto de e ela vai se taxar e vai ter as responsabilidades. Porque ela vai vínculo empregatício. Exatamente. A palavra é essa, vínculo Mas e se o empregatício. Márcio comprar uma moto e falar, vou virar uma MEI e vou prestar serviço? Então, eu não quero estar vinculado, porque eu não posso, por exemplo, trabalhar para 3, 4, se eu quiser, Sim. como MEI. Eu Sim. vou emitir nota fiscal. Segunda eu trabalho na pizzaria A, na terça eu trabalho... Não, na pizzaria na segunda não rola, porque não tem saída. Mas no outro cara ali, acontece, o pessoal vou pra farmácia. Isso, a farmácia, a prefeitura, o cartório, o fórum, entendeu? Cada dia eu trabalho e eu transporto documentos, ali, comida, leva pessoas. Então eu acho que, como você falou, de você interferir no livre mercado, né? Adota o Uber quem quer. Gente, o Uber realmente ele é vantajoso, tá? Para o usuário. Não é o usuário que é o importante, Sim. É o usuário. Sim. Certo? Então, se você pegasse um táxi, com todo respeito aos taxistas, era um valor bem acima, né? Uma corrida. Eu vou te falar de 3, 4 vezes o valor que um Uber cobra. Sim. Tá? Tem pessoas que querem pagar. Não, eu prefiro um táxi e tal. Cada um fica a seu critério. O Uber veio, democratizou essa coisa. O problema é que perdeu-se o controle, né? Porque nada se cria, tudo se copia. De repente todo mundo virou Uber. Então as pessoas, alguns trabalhavam no seu serviço diário, de maneira normal, e à noite faziam um biquinho de Uber. É proibido? É ilegal? É imoral? Não é, tá dentro da possibilidade da pessoa, né? Eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 17, mas à noite eu consigo pegar 4 horas por dia para fazer umas corridas e ganhar um dinheirinho. Tenho esse direito de fazer isso? Tenho. E por que eu não posso fazer? Agora, no caso de um motoboy, que eu acho que a profissão tem que ser regulamentada, ele deveria ser contratado por empresas para poder prestar o serviço. E o Uber não se enquadra nisso, Márcio. O Uber não se enquadra, entendeu? O Uber, ele, na verdade, ele é um aplicativo de prestação de serviço para conectar pessoas. Se você aplicar o vínculo empregatício nela, você vai acabar com o Uber e a gente vai voltar para o que era.
Vamos voltar a pagar caro? Vamos colocar da seguinte forma, André. O que regula o mercado? Oferta e procura. Isso, a lei da oferta e da procura. O que está fazendo com que o Uber baixe o preço? Oferta e procura. Isso. Quanto mais motoristas de aplicativo, maior a oferta, e isso vai fazer com que barateia. Isso é a base. O que acontece em relação aos taxistas? Tem o direito, porque o taxista ele tem toda uma situação que ele tem que cumprir. O carro, a vistoria, tem que estar em dia com um monte de situação, recolhe os impostos municipais, aquela coisa toda. Abre-se então para um maior número de taxistas. Porque na verdade o que você está fazendo é fazendo com que a Uber se torne um táxi, se torne uma empresa de transporte. Você vai acabar com esse modelo para voltar ao que era, que não era legal. Que não era legal. Então, qual que é o interesse? O que você vai fazer? Onde é que você vai discutir para que o contribuinte, para que o munícipe, para que o cidadão tenha vantagem de um preço acessível uma corrida? Porque, vamos falar a verdade, está contribuindo até para o meio ambiente, porque as pessoas estão deixando de andar de carro, estão deixando o carro em casa e vão de Uber. Sim. Eu vou daqui para ali, eu vou gastar 20. Se eu for daqui para ali com o meu carro, só de combustível eu gasto 30. Eu gasto 20. Tu me lembrou de algo muito bacana. Quando a gente fez lá o nosso Topcast... Agora estão falando de motoboy, né? A profissão do motoboy, se eu não me engano, ela não é regulamentada, não existe a profissão de motoboy. Eu acho que não tem. Sim. Quando você trabalha para uma empresa, você vira ou funcionário, auxiliar administrativo, entendeu? Auxiliar de serviço geral, mas acho que motoboy não tem na carteira. Estabelecer a profissão, beleza. A profissão, cria um piso, né, para categoria e tudo, legal. Tu me lembrou de uma coisa, quando eu levei um construtor lá no Topcast lá, ele falou a respeito da tendência mundial de construção de imóveis sem vaga de garagem. Polêmico, né? Mas construir imóveis... Por quê? Ele diz que nas grandes metrópoles, as pessoas não querem mais ter carro. Porque sai mais barato você ou andar de Uber ou você alugar. Dependendo de onde você for ficar. Né? De repente eu moro em São Paulo, sou transferido para minha empresa para o Rio de Janeiro. Vou ficar 1 ano lá. Antes de eu comprar um veículo, eu posso locar o veículo e rodar ele a semana toda. Se eu me sentir, acho que vale a pena ter um carro próprio para não ter que pagar nada por mês, ou eu vou morar, realmente eu vou me deslocar, vou mudar de estado, aí você estabelece uma residência fixa. Mas nesse inteirinho você ter a opção de andar ou de carro locado, ou de Uber, ou de táxi. Ou bicicleta, fica à vontade. Ou uma bicicleta, que é o mais saudável, né? Caminhar, vamos fazer um exercício, pessoal. Mas você entende? Você está tirando o livre mercado. Vamos aguardar o que vai chegar do projeto para casa, né? Vamos analisar. É lógico, sempre favorecendo a regularização e o reconhecimento dos profissionais. Sim. Tanto os motoboys quanto os motoristas de aplicativo. E claro, sempre respeitando o mercado. E essa questão que envolve também os taxistas. Porque assim, o Uber, a pessoa tem que ter... Quais são as regras? Quais são os critérios? Porque para o táxi, ele tem que recolher isso, recolher aquilo, vistoria, não sei o que, e para o Uber. Qual a exigência? É isso que a gente tem que ver. Teve um acidente um tempo atrás, em que o motorista de Uber passou rápido demais no cruzamento, passou no cruzamento fechado e acabou batendo o carro e estava com passageiro. Então essa responsabilidade tem que ser de quem? E de que forma? Quem é a pessoa que pode ser o motorista de Uber? Quando você tem só o carro? Qual a carteira que você tem que ter? Você tem que ter uma carteira profissional? Quando você tem um táxi, alguns táxis eles se agrupam em cooperativas, né? Sim. Né? Isso ainda tem. Tem bastante. Sim. E essa cooperativa, o que ela é? Ela é uma central, um escritório, onde reúne todas as ligações e ela vai direcionando para os táxis, certo? E mediante uma taxa mensal. Até esse momento é igualzinho o Uber. É igualzinho. Ao invés de eu ter que ligar para o meu motorista favorito, eu entro no aplicativo, preciso ir da rua 1 até a rua 2. Ele me direciona, vê quem está mais próximo e vou ao contrato. Tá certo? Agora, se eu não me engano, quando você adentra ao Uber, tem alguns requisitos. O veículo não pode ter mais de não sei quantos anos, sua habilitação tem que ser X. Tem uns requisitos, eu só não sei se ele exige o seguro. Precisamos saber isso. 11 horas mais 21 minutos. E agora vamos falar da exoneração do ministro do Turismo, que é a pedido do próprio ministro que foi exonerado. E volta agora
para o seu mandato e, claro, tem envolve aí Por que ele está pedindo para você passar aí? De 2024. Porque ele quer ordenar as emendas dele. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Ministro do Turismo, Celso Sabino, pede exoneração para indicar emendas ao orçamento de 2024. A exoneração foi feita a pedido e publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, dia 30. Carlos Henrique Menezes Sobral foi nomeado substituto até 3 de dezembro. O ministro do Turismo, Celso Sabino, do União, pediu exoneração do cargo para retornar temporariamente ao mandato de deputado federal. Emenda pouca, meu pirão, primeiro. Sim. Bom, tá aí, o ministro agora sai e vai agora exercer o seu mandato de deputado. Fica alguém respondendo no lugar dele lá, ele vai ver as emendas, discute, por 30 dias, mais, tal, destina. Vota o interesse do governo, vota tudo aquilo que é responsabilidade do governo e aí segue. Nós tivemos isso também com o ministro Fávaro, que saiu, voltou para o Senado, depois voltou a ser ministro por poucos dias. Marcelo, eles também fazem, isso é muito comum, eles também fazem isso quando eles pretendem garantir votação, né, favorável. Votação favorável, mas quem assumiu não está no favorável também? Depende, tem que estar bem alinhado, né? De repente não é do mesmo grupo, não né? Não combinou, não fez tudo certo. De repente pensa diferente, as pessoas então vai sair mais caro, volta. Deixa que eu voto. Volta porque o teu voto se você já é da casa, você já é nosso, você já vai votar mesmo. Ou o tema é polêmico, eu vou ter que convencer outro, você já não precisa convencer, você já está convencido. Ou o tema é polêmico, o suplente que está assumindo o cargo não quer assinar, fala, não, isso aí não dá pra mim não, volta pra cá, tu volta pra cá, assina e sai fora. Que aí tu fala que voltou por algum motivo e eu falo que não foi eu que assinei, é como se ninguém tivesse assinado, mas aprovou. Bom, tá aí, daqui a pouco, em dezembro, o ministro volta novamente. Já dia 3, já tá chegando, pô. É turismo, né? É turismo. Então vai ser de folga. Deu uma viajada. Vai dar uma viajada. Já volta. Temos mais matéria? Chegamos ao final? Acabou-se? Acabamos aqui, acabou o Vitor News, chegou no finalzinho, 11h24. André. Bom, quem quiser conferir lá o TPC, a gente tá com umas coisas bacanas. Hoje mesmo eu publiquei uma matéria do castelo, do nosso castelo aqui de Cubatão, que saiu no Wall Street Journal. Olha que bacana, hein? Wall Street Journal? A pessoa me mandou um exemplar em PDF, né? E eu publiquei lá a matéria, está em inglês. Então tem que, quem tem um inglesinho aí arranhado aí, dá uma lida lá. E não dá para acessar, mas o link tá, que eu coloquei da página oficial, tá no site oficial do Wall Street. Você entra lá, tá lá como página principal. Mas não dá para acessar se você não for assinante, viu, Márcio? Não dá. Por isso que eu peguei a matéria e publiquei no nosso. Então entra lá, você vai ver, tem a matéria completa, eu dei um destaque. E mais outras matérias que já tinham sido feitas, né, pelo país todo, CNN, Globo, Record, TV Aparecida, Santa Cecília. E um monte que você digitar aí, Castelo de Cubatão, não vai faltar imagem. E no Journal, no Wall Street, qual é a chamada? Qual é o link na matéria? Não, então, tá em inglês, cara, é grande. Como é que se eu digitar Cubatão aqui, chega? Não, entra no TPC, tá na matéria principal. No TPC tá na principal? Isso, tá aí. Castelo de Cubatão é notícia no Wall Street Journal. Castelo de Cubatão é notícia no Wall Street. Mas lá tem um link do Wall Street? Tem um link do Wall Street e tem a matéria, porque se você for pelo link, não for assinante, ele não vai deixar você ler. Então eu coloquei a matéria aí como imagem, quem quiser ver. Tá bem bacana, tá lá. Kings Ivânio. Legal, né? Vou mandar um abraço pro Ivânio. Ivânio, abraço, meu querido. E parabéns pela empreitada. Ele sempre me manda os conteúdos quando vai o pessoal lá entrevistar ele, manda as fotos, tá fazendo propaganda também, tá, né? Coma como um rei. Já viu essa propaganda? Não. Então, coma como um rei. Eles estão fazendo a propaganda do mangue lá, dos lanches. E o lanche é bom, hein? Vai por mim que é bom. Achou aí a matéria? Então. Eu vi aqui a matéria, não achei o link, eu queria ver o link lá. O link? Tá aí, pô, vai entrar aí. Eu queria ver do Wall Street Journal. Tá aí, pode aí, tá aí. Mas eu vou logo abaixo da imagem dele, da foto dele, que eu tirei um print da tela, tá o link embaixo, fonte. Você clica e ele vai direto pro site. Ah, tá aqui, fonte, tá aqui. Entendeu? Aí, a Wall Street Journal, tá a foto de Ekbaniel. Só que não vai dar pra você ler, porque
tem que ser assinante. Mas na matéria eu coloquei eu coloquei um print do jornal que eu recebi em PDF e tamanho grande tá aqui, né? Tem um aplicativozinho que libera as matérias. Que libera as matérias? Aí eu não sei, aí eu não... Então tá aqui. É Man, Home, May, Baby, Castle, Body, blá 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 blá. Como eu não sei falar inglês. Aí um amigo me mandou aqui que no finalzinho, cara... Tá aqui, tá aqui, é legal, já coloquei aqui, já traduziu. Dizem que a casa de um homem é o seu castelo, mas esse cara pode ter ido longe demais. Um ex-engraxate brasileiro agora se autodenomina Sua Majestade Ivan I de Cubatão e realiza cortejo perto de um manguezal em meio a torres e colunas douradas. Olha! Essa é a chamada, essa é o lead da matéria. No final acho que fala assim, 134 anos depois do fim da monarquia, temos o rei Ivan. Acho que tá escrito isso na matéria. Um amigo traduziu e mandou aqui pra mim agora, mandando dar risada. Tá certo. Parabéns. Então, e o que mais no TPC? Bora lá. Peraí, que tem bastante coisa. Bom, esse ano, todo ano, tradicionalmente, nós temos a visita do Papai Noel no caminhão da Coca-Cola. Vai vir agora dia 5 de dezembro, tá? Vai passar aqui, passar às 18h30, não, às 17h30. Né? Ele passa em todas as cidades, tem todo o cortejo. Tem um itinerário lá. E a Coca-Cola geralmente disponibiliza esses... Muito legal. Isso. E é assim, bem exímio, tá? O horário eles passam... Não, eles são britânicos, viu? O horário é britânico. O pessoal reclama, fala, mas passa muito. Não, gente, não é que passa muito. Ele passa, não vem em alta velocidade, dá pra tirar foto, dá pra filmar, ele vai, tranquilo. Volta, tem toda uma situação. Só pegar o roteiro. Ele sai lá da Coca-Cola, vem pela Bandeirante. Pra fazer o quê? Ele tem que passar em 9 cidades. Se ele for passar à noite, você vai ficar meia-noite esperando ele passar. É que no mesmo dia ele passa a Cubatão e depois vai pra Praia Grande, tá? Santos, Cubatão, Praia Grande, acho que tem tudo. Não, no mesmo dia vai ser Cubatão e Praia Grande. No mesmo dia? No mesmo dia. Aí no outro dia vai ser São Vicente e Santos, porque é poder pegar o itinerário certinho, né? Pra não ter que ir cada dia pra uma cidade, não vai dar conta. O interessante da Coca-Cola, que a gente tem que ressaltar isso, que Coca-Cola é a marca, né? Coca-Cola é a marca. É a marca, né? Que é a representante da empresa que na época da pandemia, ela manteve essa tradição, né? Que se tornou uma tradição, dos caminhões do Natal estarem passando nas cidades. Ela só fez um único sinal que eu achei muito importante, de que não deveria ser divulgados os itinerários para evitar a aglomeração devido à pandemia. Durante a pandemia. Muito bem lembrado, meu amigo. Mostra a seriedade e o entendimento, né, mundial sobre a questão. Então, muito legal. Dia 5 de dezembro teremos o caminhão da Coca-Cola. Os caminhões. Os caminhões. E dia 21 de dezembro temos uma novidade. Teremos o trem de Natal da Rumo. Vai ter o trem de Natal? Pode entrar aí, é matéria do TPC. Vai ter o trem de Natal da Rumo? Eles estão fazendo chama-se Ação Rumo, né? E o legal, cara, é que assim, eles fazem o trajeto, eles pegaram um trem, decoraram de Natal, e no final do trajeto tem uma apresentação do saxofonista Derico. Derico vai estar fazendo. Derico, só que nesse dia ele não vai estar aqui, porque... O Derico é do Jô Soares, Jô 11:30. Isso, o nome da ação é Rumo ao Natal, que ele chama, é da empresa Rumo, que tem os trilhos de trem, então ela vai passar Vila Esperança, Vila Natal, vai dar a volta, vem aqui o Perequê, provavelmente vai passar na estação aqui de Cubatão e vai para Santos. Aí lá em Santos, no Valongo, que é o fim do trajeto, vai ter a apresentação do saxofonista. Tá aí a oportunidade então. Dia 5 você tem o que fazer. E dia 21 também. Também você vai ver o trem passar. Isso é bacana. É isso, legal. Legal, né? Bacana. Uma outra matéria do TPC, cara, eu falei pra tu que eu tinha embalado. Voltou a trabalhar, viu, gente? Vamos trabalhar, isso foi um amigo que me mandou dizendo que a justiça concedeu mais liminares para 2 crianças para serem atendidas pela educação inclusiva. Crianças com TEA não estavam conseguindo ser atendidas pelo município, né, porque eles alegam não ter o profissional de acompanhamento. Mas se entrar na justiça, eles são obrigados a arrumar. Então, conseguiram mais 2 agora de 16 de novembro e agora já somam 18. Quem está fazendo isso é o sindicato, o SINDPMC, e dizendo que as mães que tenham filhos nessa condição podem entrar em contato com eles, que eles fornecem a assessoria jurídica.
É algo que deixa a gente bastante chateado, bastante entristecido, porque todos os anos se tem ideia do número que já existe de atendimentos necessários para essas crianças. E claro, e se tem sempre o número de crianças que estão aguardando, e sempre essa discussão que não existe profissional. Meu Deus do céu, se fizer planejamento, se tem um orçamento, sabe, já tem os números, gente, não era nem para ter fila. Não era nem para ter fila, não era nem para ter fila. Não tem, esse assunto não dá nem para justificar, porque você já sabe o número desse ano, você sabe que esse número se repete o ano que vem e tem um acréscimo, porque todos os anos entram crianças da rede e saem crianças da rede. E agora você tem que depender de uma ação judicial para que uma criança tenha o direito de ficar numa sala de aula. É um absurdo. E isso não é privilégio só da nossa cidade de Cubatão, tá? É o sistema como um todo. Santos, São Vicente, Praia Grande. Vamos fazer a educação inclusiva. Só aqui, ó. De verdade é mais difícil. Então são no total já 18 crianças atendidas. Segundo a fonte que me mandou, né? Parece que quem estava na fila esperando, no total foi atendido. Eram 18 crianças e já foram contempladas. Não sei se foram final do ano. Eu ia fazer o adendo agora. Eu não sei se foram contempladas com a sala de aula, tá? Foram contempladas com as decisões judiciais. Então, o poder público vai ter que arrumar, vai ter que se virar. Tá acabando o ano letivo? Dá 15 dias de reforço para criança. Só pode, né? E a outra matéria é a respeito da Praça do Jardim Nova República, que inauguraram não. Estão terminando uma praça na entrada. Eu passei lá no domingo passado e tirei umas fotos e tá muito bonita. Não foi inaugurada ainda oficialmente, deve ser inaugurada daqui uns 10, 15 dias, mas a população já está utilizando, tá? É uma quadra de society, uma quadra de basquete de 3, aí tem equipamento de academia para ao ar livre, né? Pessoas de idade, tá? Um banquinho e em volta dela é um circuito de caminhada. Tá bem iluminado, tá bem bacana, viu? Vou te falar que... Isso é bacana. Fica até uma sugestão para você, idoso, que está aguardando para fazer seu exame, para saber como é que está a glicemia e tudo mais, tirar seu aparelho, para você poder voltar a caminhar. Aí já tem um lugar. Quando você conseguir fazer o exame, você tem um lugar para caminhar. O exame aí outro depois do exame você tem um lugar para caminhar. Tá bom? Quando nós tivermos notícias a respeito dos exames, traremos a... 11h34. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela quinta-feira. Agradecer a Maria Clara, que está sempre ajudando aqui, fazendo a coisa funcionar. Só tenho a agradecer. E até a próxima quinta. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta. Com ou sem Barroso. Até a próxima quinta. Com ou sem Barroso. 11h34, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Ontem, pessoal, Deus parabéns, obrigado, foi uma satisfação enorme, muito obrigado. Meu querido. Ontem. Até eu coloquei no meu status uma foto minha diante de uma maternidade. Foi, na verdade, uma forma de relembrar, né? Você podia facilitar pra gente, né? Eu achei que você ia ser pai ou avô. Não, foi relação. Tu tá na frente da maternidade apontando assim, falei, tá feliz. Vai ser pai. Já me perguntou, não, gente, não. É o aniversário dele. Meu aniversário, foi há tantos tempos atrás, na maternidade. Foi só isso. Então, me ajuda aí, pô. Se não brincar, não tem graça. 11h55. Eu mandei pra minha mãe, ela deve ter ficado assustada. Mas tudo bem. 11h35. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a André, agradecendo você. Daqui a pouquinho está à disposição no site no virtual rv1.com.br, bem como nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Compartilhe, divirta-se, comente, pega o conteúdo lá e assista novamente, coloca a sua opinião. Afinal de contas, essa é a sua rádio virtual. Amanhã tem intervalo, tem conteúdo no intervalo, que é segredo, só amanhã você vai saber. E lembrando, viu, o intervalo está derrubando todos os vídeos do Virtual News, tá? O intervalo já está com o primeiro, segundo, terceiro colocado, e logo está emplacando no quarto colocado também. Mas o conteúdo é muito bom, eu já falei para Maria Clara que eu acho sensacional. Eu adoro, cara, conteúdo de internet. Tá viajando de vez em pouco. Puxa, eu acho tão legal, cara, você... Posso usar um minutinho só para falar uma coisa? Aquela coisa de alguns filmes nacionais que estão estreando
né? Eu não sei nem se a Maria Clara chegou a falar sobre esses 2 filmes. Um é sobre o da Xuxa e o outro agora o Alpaí 2, né? Que eles não estão indo bem, né? Mas estão dizendo que tá indo bem. Mentira, né? Tá um monte de vídeos dizendo que os cinemas estão vazios e tal. E eu vi um conteúdo ontem que eu achei assim muito bacana, que o cara fala, olha, o conteúdo do produtor X, do ator X, que está indo muito mal, estão dizendo que está indo bem. E um outro conteúdo que é muito melhor, que é o filme do Mussum, entendeu? Que já arrecadou mais de 2,5 milhões de bilheteria, quase ninguém está falando. E olha só. Eu não sei se tem no intervalo do Mussum. Não fizemos ainda sobre o Mussum. Então fica a sugestão do Mussum, faça, que eu queria ver, cara, que tá no cinema, e eu acho que próximo mês sai o do Mamonas Assassina. Eu acho que sai, né? E assim... Teve do Claudinho Bochecha, teve vários outros aí. Isso. Não, mas é filme mesmo, tá? Não Tem é do Claudinho Bochecha também. Filme? Filme, Claudinho Bochecha. Não, pô, não era o Por Toda a Minha Vida? Foi o quê? Foi Claudinho Bochecha. Teve filme? Filme? Poxa, não assisti, cara. É. A história deles é muito bonita. Então, o intervalo eu acho espetacular, porque tem vários canais de YouTube que falam sobre cinema, que tem uns canais assim, solucionando filmes. Ele meio que narra um resumo do filme todo. Tipo, um filme de 2 horas, ele te passa em 15 minutos. Só os principais pontos. Sim. Pra mim, que não tenho tempo pra ver tudo, eu acho legal. Aí, e não é porque me deu 20 minutos de resumo que eu não vou assistir. Eu vou assistir. Vai. Opa, que filme legal, cara, que bacana, porque a sinopse às vezes não consegue passar o que é o filme. Então tem esse Solucionando Filmes, tem o canal Piuí, o Pipoca, o Pipocando, o Omelete, o Ei Nerd. Tem uns que são destinados ao Star Wars, né? Canal do Mando, o Diário Rebelde e tal. São canais que a gente consome tudo. Então isso que a Maria Clara faz eu acho muito legal, cara. Eu acho que é interessante você ver sob a ótica de alguém que assiste vários conteúdos que tem como comparar, sem fazer direcionamento, né? Que é isso que eu falo da notícia. Eu fui lá, assisti, o filme fala sobre isso. Acabou. O crítico é que vai falar se o ator tá magnânimo, tá triste. Atuação, legal. Bom, vai que a dica até para um próximo também, um intervalo. O filme do Mussum, não assiste, filme, né, Clara? Que eu acho que é bacana. Um filme polonês. Filme nacional que até tá no stream, tá na Netflix, O Curandeiro. Muito bom. O Curandeiro? O Curandeiro. 11h39, chegando ao finalzinho do Virtual News, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara. Fique com Deus. E até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.